Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo 2 do resumão de direito tributário. Assim como eu disse no vídeo anterior, a gente vai falar sobre prescrição e decadência e também isenção e anistia. Vou fazer também um adendo neste vídeo para falar sobre responsabilidade passiva tributária, no que se refere à responsabilidade por transferência e responsabilidade por substituição, ok? Bom, vamos por partes. Prescrição e decadência. Dentro do direito tributário, as regras não mudam muito em relação ao direito civil, ok? A decadência, inclusive, é um fenômeno de extinção do crédito tributário. O que ela é? É nada mais nada menos do que a perda do direito da administração pública instituir um crédito tributário contra o contribuinte, em decorrência do transcurso do lapso temporal. Na prática, lembra que nós vimos no vídeo anterior sobre imposto por homologação? Que a administração pública tem 5 anos para poder verificar se aquele imposto que o contribuinte pagou está correto, o valor, se ele realmente fez a apuração da forma correta para poder contestar qualquer diferença? Pois é, lembra que a gente falou que deu 5 anos, perde a administração pública o direito de reclamar qualquer diferença e, portanto, tem-se a homologação tácita no silêncio da administração pública, né? E também o fator decadência e aí um fenômeno de extinção do crédito tributário. Mesma coisa, decadência é, portanto, a perda da instituição do crédito tributário, do direito de instituir um crédito tributário em decorrência do transcurso do lapso temporal que a administração pública não respeitou. Prescrição já é uma matéria ligada a direito processual, onde, em decorrência também de transcurso de tempo de um crédito eventualmente já instituído, perde-se o direito de reclamar na justiça, né, de agir processualmente sobre aquilo que se pretende litigar. Então, não se confunda com relação a esses dois fenômenos. Decadência é a perda do direito da administração pública instituir um crédito em decorrência do transcurso do lapso temporal, e a prescrição é a perda de um direito processual de agir de um crédito já instituído eventualmente para poder se debater o assunto em tela, tá bom? Prescrição e decadência superada, a gente fala agora de isenção e anistia. Um conceitinho bastante rápido sobre isso. Quando a gente fala de isenção, nós estamos olhando para o tributo em si. E, portanto, a administração pública não efetua a cobrança em determinado momento, em determinadas circunstâncias, evidentemente tudo previsto em lei, tudo amparado na Constituição e no Código Tributário Nacional, onde a administração pública isenta a cobrança daquele tributo. A anistia vai recair não sobre o tributo, o fato gerador propriamente dito, mas a sanção em decorrência, por exemplo, de uma inação do contribuinte que seria teoricamente punido, ou seja, ele não recolheu o tributo, ele teria uma sanção em decorrência disso, mas ele será anistiado pela administração pública. Pode acontecer? Pode. Então, a distinção entre ambos é bastante simples. A isenção olha para o tributo em si, no que se refere ao seu fato gerador, e a anistia vai olhar para as questões ligadas às sanções decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias e que, portanto, não estão sendo aplicadas. Essas sanções não vão acontecer, portanto, o indivíduo será anistiado. O adendo que eu ia fazer nesse vídeo, que eu quero fazer nesse vídeo, falar aqui para vocês, é sobre responsabilidade tributária passiva. A gente viu lá no vídeo anterior que os sujeitos, né, na relação tributária são sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, a administração pública que cobra, sujeito passivo, o contribuinte, aquele que paga, ou o sujeito passivo indireto, que não é a figura do contribuinte, mas que tem uma relação jurídica com ele e vai pagar por ele. De qualquer forma, não é a administração pública, alguém tem que recolher aí o imposto, o tributo, enfim. Quando a gente fala da responsabilidade, a gente tem que olhar a responsabilidade passiva. A gente tem que olhar para o sujeito que recolhe diretamente o imposto, o tributo, enfim, e eventualmente alguém que recolhe por ele. Pode acontecer isso? Pode. Dentro das regras do direito tributário, você tem o sujeito passivo direto, que é o indivíduo que dá causa ao fato gerador e cabe a ele efetuar o pagamento do tributo, e o sujeito passivo indireto. Não é o sujeito que deu causa ao fato gerador que está pagando o tributo para a administração pública, mas é alguém que tem alguma relação jurídica com ele. Como funciona isso na prática?
Você tem a responsabilidade passiva por substituição e a responsabilidade passiva por transferência. Como funciona? Por substituição, é só você lembrar, por exemplo, do imposto retido na fonte, o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. É um imposto que o trabalhador paga direto no contra-cheque. Ou seja, aquele indivíduo que não põe a mão no dinheiro, ele não faz o cálculo, ele não verifica qual é a alíquota, o valor que ele recebe ao término do mês dele de trabalho, já é um valor descontado de imposto. Ele não fez nada, já veio direto descontado. Quem foi que fez o cálculo e que repassou esse valor para a administração pública foi o empregador dele. Como é que funciona isso na prática? Simples. Responsabilidade passiva por substituição. Logo, o sujeito passivo indireto é a figura do empregador que, tendo uma relação jurídica com o sujeito passivo direto, que é quem dá causa ao fato gerador, recolhe esse valor e passa para a administração pública. Na verdade, repassa, né, para a administração pública. E responsabilidade passiva por transferência ocorre quando o indivíduo, por exemplo, faz a aquisição de uma propriedade, um imóvel, que tem débito com IPTU. Ele assume a compra do imóvel e assume também a responsabilidade de pagar os atrasados para ficar em dia com aquela obrigação tributária. Logo, é só você associar. Quando eu vendo uma propriedade, eu transfiro a propriedade para alguém. Eu transfiro o domínio da propriedade para alguém, não é isso? Logo, transfiro também a responsabilidade tributária de efetuar o pagamento dos débitos para poder acontecer aquela transação à luz da lei. Então é isso. Responsabilidade passiva por substituição, alguém que recolhe o imposto de forma indireta, é o sujeito passivo indireto da relação jurídica, e por transferência também é um indivíduo que não deu causa ao fato gerador, mas vai fazer o pagamento para poder ficar em dia, por exemplo, aí como o IPTU que eu dei para vocês como referência, tá bom? Estes 2 vídeos que nós fizemos foram, portanto, um resumão aí de direito tributário que passa desde o conceito lá de imposto até a extinção do crédito tributário. Eu espero que vocês tenham gostado, espero mesmo que estes vídeos possam ajudar vocês a entender melhor o conceito do direito tributário, a estarem bem preparados para as provas que vocês vão fazer. Curtiu? Dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no meu canal, se você não ainda o fez, deixa a sua opinião, ela é certamente muito bem-vinda e até o próximo vídeo.